Olá pessoal, hoje eu quero falar de como suportar o processo. É nesse tempo em que desistimos, porque é muito dolorido passar pelo processo. Então, o que fazer para não desistir? Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Sil e aqui nesse canal eu te ensino a viver o teu propósito e a colocar a tua fé em ação. Se você não é inscrito, se inscreva. Todas as segundas-feiras às 19 horas eu trago conteúdo que vai fortalecer a nossa fé. Vamos para a primeira dica. É importante lembrar que as lutas elas fazem parte da vida. Todos nós enfrentamos dificuldades em algum momento, mas o que é mais importante é como lidamos com elas. Em vez de se sentir derrotado, tente encarar a luta como uma oportunidade de crescimento. Vamos um exemplo aqui de oportunidade de crescimento. Ruth, ela cresceu espiritualmente e ela cresceu financeiramente quando ela viu na dificuldade financeira que ela e Noemi estavam passando, ela viu a oportunidade de trabalho. Então, em vez de ela se lamentar, ela simplesmente pegou aquela situação difícil que elas estavam vivendo, porque as duas já não tinham mais seus maridos. Ela aproveitou aquela oportunidade de ir trabalhar e foi onde Deus abençoou Ruth, que ela acabou se casando com Boaz. E assim ela se tornou uma mulher rica, uma mulher abençoada e criou dela uma geração que veio a geração de Jesus Cristo. Então, quando passamos por luta, é uma oportunidade de nós movimentar e fortalecer a nossa fé. Vamos para a segunda dica. É essencial ter um plano. Identifique o problema e crie um plano de ação para resolver. Não tenha medo de pedir ajuda para Deus. Peça a Ele uma direção de como proceder para resolver essa situação. Vamos pegar o exemplo da rainha Esther. O povo estava condenado à morte, desde idosos até as crianças sem direito de defesa. O que Hadassah, a rainha Esther, fez? Criou um plano de ação. Primeiro passo, jejum e oração. 3 dias de consagração. E o segundo passo do plano da rainha Esther foi fazer o banquete para o rei Assuero e assim comunicá-lo da triste decreto de morte que ela e o seu povo tinha sido condenado. Imagina se a rainha Esther não tivesse um plano de ação. Imagina se a rainha tivesse sido movida pela emoção. Será que Deus teria libertado o povo de Israel? Com certeza não, porque de repente o rei, em sua tristeza, nem iria dar ouvido para Esther. Mas como Esther fez um plano, se consagrou, deu os passos, Deus abençoou. Então, cria um plano de ação. Eu tenho certeza que esse processo que você está passando vai ser muito menos dolorido, porque você vai ter força para continuar. Vamos para a terceira e última dica. Mantenha uma mente positiva. É fácil de se sentir desanimado quando as coisas não estão indo bem, mas tente encontrar algo positivo em cada situação. Por exemplo, eu perdi o meu emprego. Em vez de eu me lamentar, eu vou estudar, me qualificar para ter um emprego melhor. No problema do desemprego, eu vi o lado positivo. Vou ter mais tempo de estudar e me qualificar. E lembre-se de que tudo passa e você vai suportar.
É muito difícil a gente ver o lado positivo do problema. É muito difícil mesmo, principalmente quem está dentro da situação, porque está sentindo dor, está triste, está angustiado, muitas vezes desesperado, porque a gente é de Deus, mas a gente é de Deus num corpo de carne e osso. Jesus Cristo se desesperou no monte e suou sangue. Então, quem dirá de nós, seres humanos falhos? Então, é mais do que normal a gente, nesse processo, se entristecer, nesse processo, desanimar, nesse processo, chorar. É normal. É normal a gente fazer isso, mas quando temos uma comunhão com Deus, quando temos um encontro com Deus, no meio de tudo isso, de toda essa turbulência que acontece ao nosso redor, a gente encontra força. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele fica conectado com o Espírito de Deus. Então, por isso, sempre é essencial se manter positivo. Ah, Mônica, mas é difícil. É difícil, sim. Por isso que a Bíblia diz: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E essa passagem da Bíblia não é somente pelos bens material, é espiritual também. Tá precisando de força? Peça. Tá precisando de ajuda? Peça a Deus. Tá precisando de paciência? Peça. Só não pode desistir. E por último, seja paciente e persistente. O processo de superação pode ser longo e difícil, mas não desista, continua trabalhando duro e mantenha sua determinação, colocando a tua fé em ação. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas possam ter ajudado vocês a suportar o processo, porque é no processo que muita gente cai. Lembre-se de que você é forte e é capaz de superar qualquer desafio que a vida lhe apresente. E se você não é inscrito, se inscreva. Espero vocês no próximo vídeo. Foi fazer o banquete para o rei Assuero e assim comunicá-lo da triste